A escassez dos recursos é algo frequentemente mal compreendido. Recursos, por definição, são escassos. A escassez é um conceito econômico-chave. Contudo, muitas pessoas entendem esse conceito erroneamente. A quantidade absoluta de cada matéria bruta presente na Terra é grande demais para que nós tenhamos ideia de sua magnitude. Não é essa quantidade o fator limitante para sua produção. Aliás, mal arranhamos a superfície do planeta em nossa busca por recursos naturais. Quanto mais procuramos, mais encontramos. O que constitui na prática o fator limitante para qualquer recurso é a quantidade de tempo que é direcionado para encontrá-lo ou produzi-lo. E isso é um ponto importante. Antes da invenção do Bitcoin, o único recurso absolutamente escasso era o tempo. Mais do que isso, há economistas que, inclusive, afirmam que o único recurso que de fato existe é o tempo. Um deles é Julian Simon. Em seu excelente livro O Recurso Final, ele escreve: cada um de nós tem um tempo limitado aqui na Terra, e essa é a única escassez com que lidamos enquanto indivíduos. Enquanto sociedade, a única escassez é a quantidade total de tempo disponível aos seus membros para que produzam bens e serviços. Mais de qualquer bem pode ser produzido se mais tempo for direcionado a isso. Sendo assim, o custo real de qualquer bem é o seu custo de oportunidade, isto é, do que se abriu mão para produzi-lo. E aí, concorda com Simon? Seu ponto de vista é interessante, não? De fato, em toda a história humana, jamais esgotamos uma única matéria-prima bruta. Os preços de praticamente todos os recursos são mais baixos hoje do que eram no passado, graças aos nossos avanços tecnológicos. E mais do que isso, não só não esgotamos as matérias brutas, como as reservas conhecidas de cada uma delas só têm aumentado à medida que nosso consumo cresce. Se recursos fossem infinitos, suas reservas diminuiriam com o tempo. Entretanto, mesmo com maior consumo, seus preços continuam caindo. E por que isso? Porque as melhorias técnicas para a prospecção e a escavação têm nos permitido encontrar quantidades cada vez maiores de um dado recurso. E se estiver cético quanto a isso, pense na matéria bruta crucial para as economias modernas, o petróleo. Quantas vezes você já não ouviu que o petróleo está acabando, hein? Várias, né? Eu venho ouvindo isso praticamente desde que nasci. Nossa demanda por petróleo só aumenta. Se ele estivesse mesmo acabando, seu preço necessariamente subiria. É isso que está acontecendo? Vejamos. Preste atenção a este gráfico. Ele mostra a produção e o consumo de petróleo de 1980 a 2015. A linha cinza indica a produção e a preta o consumo. Elas estão bem correlacionadas, isto é, a produção acompanha o consumo. A linha azul indica as reservas existentes. Note como ela tende a crescer. Isso significa que estamos descobrindo novas reservas a um ritmo maior do que o consumo. A linha vermelha indica a relação entre reservas e produção. Uma relação alta indica que há muito a ser explorado. Essa linha também tende a crescer. Quando comparados com 1980, a produção e o consumo de petróleo em 2015 cresceram cerca de 50%. No mesmo período, as reservas existentes cresceram 150%. Moral da história? Mesmo consumindo mais, nossas reservas de petróleo aumentaram. Gráficos similares podem ser construídos para outros recursos. A raridade de um recurso na crosta terrestre determina o custo relativo de extraí-lo. Metais comuns, como ferro e cobre, são fáceis de serem encontrados e logo baratos. Metais raros, como ouro e prata, são difíceis de serem encontrados e, portanto, caros. Porém, o fator limitante para a produção de cada um deles não são as suas quantidades absolutas, mas sim o custo de oportunidade da mineração de um em relação às demais. A melhor evidência disso é o fato de que o ouro, um dos metais mais raros na crosta terrestre, tem sido minerado por milhares de anos. E continua a o ser, em quantidades cada vez maiores à medida que nossa tecnologia avança. Se a produção de um dos metais mais raros na crosta sobe ano após ano, que dirá dos outros, não? No que diz respeito aos recursos materiais, a escassez é sempre relativa, com as diferenças no custo de extração como determinante para o seu nível. A única escassez absoluta, como Julian Simon explicou, é o tempo que as pessoas devotam à produção desses metais.
É por isso que, com os avanços técnicos, os produtos ficam mais baratos em termos de trabalho humano. Isso é um dos conceitos econômicos mais difíceis de serem compreendidos pelas pessoas em geral, soterradas pela histeria infinita das gretas da vida e da extrema imprensa. Um caso que até comentei no meu livro foi o de Paul Ehrlich, dublê de biólogo e profeta do apocalipse. Ele é famoso por errar suas previsões catastrofistas. Ehrlich já deu o ar da graça em alguns vídeos aqui do canal, como aquele sobre o Dia da Terra, quando errou tudo o que previu. Pois bem, em 1980, Paul Ehrlich e Julian Simon fizeram uma aposta. Ehrlich afirmava que os recursos estavam sendo exauridos. Simon dizia que não. Simon desafiou Ehrlich a listar um certo número de recursos, quantos e quais Ehrlich quisesse. Este listou 5: cobre, estanho, cromo, níquel e tungstênio. Segundo Ehrlich, esses 5 elementos estavam se esgotando por causa das atividades humanas. Tal esgotamento deveria se refletir nos preços. Eles esperariam 10 anos. Se, ao final desse período, os preços daqueles 5 recursos fossem maiores, Ehrlich ganharia a aposta e embolsaria $10.000. Porém, se fossem menores, Simon ganharia a aposta e as 10.000 doletas. No período, o consumo dos 5 recursos cresceu. Ainda assim, a produção aumentou e os preços caíram. Em 1990, Ehrlich teve de fazer o cheque. Na verdade, quanto mais pessoas, maior a produção das matérias brutas. Como explicou o economista Michael Kramer, o fator fundamental para o nosso progresso não são as matérias brutas, mas sim soluções tecnológicas para problemas. Por sua própria natureza, a tecnologia é um bem não exclusivo, quer dizer, após alguém inventar algo, outros podem copiá-lo e se beneficiar, e não competitivo. Ou seja, quem se beneficia de uma invenção não reduz a sua utilidade para outros. Pense na roda. Depois que alguém a inventou, todos puderam copiá-la, e o uso por alguém não prejudicou o seu uso por outros. Felizmente, não havia essa bizarra noção de propriedade intelectual quando a roda foi inventada, não é mesmo? Ideias engenhosas são extremamente raras, e só uma pequena minoria consegue ter uma delas. Portanto, populações maiores tendem a produzir tecnologias melhores do que populações menores. Como os benefícios das novas tecnologias se estendem a todos, há aí uma vantagem de se viver em um mundo com mais gente. Ninguém pode decidir o número ideal de pessoas no planeta. Como tudo na vida, há prós e contras, e as decisões devem ser individuais. No caso dos recursos, eles são escassos em um dado momento, pois suas produções são limitadas pelo tempo dedicado a elas. Isso não quer dizer que as produções não aumentem. Ao contrário, elas aumentam graças aos avanços tecnológicos, que otimizam nosso tempo. Lembre-se, o tempo é o único recurso absolutamente escasso. Ou melhor, era. Hoje, como um recurso absolutamente escasso, temos também o Bitcoin. Discutiremos isso no próximo vídeo da série.